Boa noite, Gotham. Estamos de volta para falar sobre Batman. E hoje, fazendo parte da nossa equipe, Thiago Brancatelli. Se eu não me matar antes. Em segundo lugar, Roberto II. Suicídio foi ter que ler o Snyder antes de ler Tom King. A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Sumiu. Tô vivo. E meu co-apresentador, André Panceira. E aí, pessoal, também tô vivo depois dessa. E este que já tentou se suicidar após ler Jeff Loeb, Carlos Vasquez, oi JT. Opa, mas tô vivo aqui também, que nem todo mundo. Vamos lá. Atenção! Este podcast contém spoilers de Batman Rebirth, escrito pelo Tom King, incluindo o Arkham Batman Suicida, tema deste programa. Quem acompanha os lançamentos das revistas gringas do Batman já tá sabendo das mudanças que o Tom King promoveu na origem do Batman, né? Tem gente que diz que não é bem uma mudança, tem gente que diz que mudou todo o cânone. E o lance é que agora ficou definido que o Batman, depois de chegar em casa, depois dos pais morrerem, antes de fazer a promessa de lutar contra o crime e tudo mais, ele primeiro tentou se suicidar. Ele tentou cortar os pulsos, sei lá, e não conseguiu, e aí decidiu que ele ia dedicar a vida à causa do combate ao crime, porque, né, ele ia acabar morrendo mesmo fazendo isso e ia fazer alguma coisa útil da vida. Então, juntou a galera aqui pra discutir o que isso traz pro Batman, se isso já tava antes meio subentendido, se é tanta novidade assim. E aí, quem quer começar falando um pouco sobre isso? Isso sempre foi parte do personagem. Acho que pelo menos sempre que focam na loucura dele, focam no lado meio suicida, autodestrutivo dele. Nunca ficou implícito isso de que ele tentou se matar quando era criança e tudo mais. Mas essa pegada autodestrutiva de que o que ele quer é dar a vida dele por um bem maior sempre estava implícito, muito mais do que qualquer outro herói. Pra qualquer outro herói, tipo, a morte é meio que uma... Qual a palavra? Puta, fugiu a palavra. Como chama? Eu sei que dano colateral? É isso. Outros heróis, a morte é meio que um efeito colateral. O Batman não. Eu sempre senti que ele parece que ele quer morrer fazendo aquilo. Então acho que essa pegada suicida sempre teve nele. O Tom King só... Mas vocês acham que era forte assim? Que ele, tipo... Porque assim, o lance dele ter querido se matar quando era criança, eu acho até compreensível. Mas eu acho que hoje em dia ele não se importa em morrer pela causa, mas não é como se ele estivesse procurando a morte o tempo todo. Eu acho isso também. Assim, discordando um pouco do Branca, eu acho que o lance dele ser suicida quando garoto faz todo sentido de fato. Porra, o cara perdeu os pais, assassinados e tudo mais. Só que o fato dele falar, com convicção, eu vesti a máscara porque eu sabia que eu ia acabar morrendo em algum momento, eu acho que tira um pouco do altruísmo que tem o lance do super-herói. Porque, todo mundo que vê o Batman, das milhões de histórias que a gente leu de um cara que pirou e colocou uma fantasia de morcego pra combater o crime, sabe que ele tem uma tendência suicida. Tipo, ele é um ser humano normal. Ele não é o Super-Homem, nem a Mulher Maravilha, nem o Lanterna Verde tem como se proteger. Ele pode morrer a qualquer momento e ele enfrenta uma galera bem barra pesada. Não é que nem outros super-heróis humanos que são um pouco mais... São menos pesados que o Batman, né? O Batman tem aquele lance de escuridão e dos vilões dele serem serial killers as e tudo mais. As trevas, tudo. Eu quero é treva. Eu sou a treva. Mas assim, eu sempre gostei da ideia de isso estar implícito. Dele ser um cara que, cara, você não é também tão herói assim. Você teve um surto e você direcionou esse surto pra uma área de ajudar as pessoas. Mas, tipo assim, quando ele assume, não, eu quero morrer em algum momento e eu vou fazer isso ajudando as pessoas, eu acho que tira um pouco do altruísmo do Batman. E por ele ser um personagem tão carregado dessa questão psicológica, eu acho que é importante ter essa questão do altruísmo. Eu acho que o Tom King ainda tá em desenvolvimento e eu acho que ele ainda pode rever certas coisas pelo andar desse título que ele tá levando. E complementando isso que você falou,
é que, inclusive em própria Piada Mortal, né, que aquilo lá basta um dia ruim, né, pra você, tipo, se tornar algo. E no caso do Batman foi um dia, tipo, péssimo no caso, né, que fez ele se tornar o Batman. O que eu entendo é, por exemplo, o Peter Parker, o tio Ben morreu. Ele não prometeu no túmulo do tio Ben que ele ia vingar a morte ou tal. Não, ele só falou, não quero que isso aconteça com mais ninguém, e foi lá. O Batman, por outro lado, a luta contra o crime dele não é que necessariamente que isso não aconteça com mais ninguém. Também faz parte. Mas a luta contra o crime, pelo que mostra, é uma promessa que ele fez aos pais de que ele dedicaria a vida dele àquilo. Não é tanto uma pegada de tipo, eu quero ajudar as pessoas, blá, blá, blá. Não, é tipo, eu vou sacrificar a minha vida inteira. Por isso que tem a pegada do o Bruce Wayne é a máscara e o Batman é o verdadeiro. o real. É exatamente isso. É porque a vida dele é aquilo. Então acho que o suicídio dele é também o suicídio social dele, porque ele não quer ter uma vida. A vida dele é dedicada exatamente para aquilo. Tudo que ele faz, todo o fingimento dele e tudo mais é um sacrifício em prol da promessa que ele fez no túmulo dos pais. Acho que essa é a pegada do suicídio também dele. Eu concordo com o Branco. O Batman tem uma coisa. Realmente, essa comparação com o Peter Parker é ótima. Ele nunca... O começo da cruzada dele não é altruísta. Com o tempo vai tomando essa forma. Mesmo nessa fase de Tom King, a gente vê o lado altruísta quando ele tá ajudando a Gotham Girl, por exemplo. Uhum. Mas o começo é egoísta, é vingança. Sim. A promessa é pra tirar uma vingança infantil. E isso é uma coisa... O lado suicida nem... Foram poucas vezes no passado que foi ressaltado, mas por outro lado, o trauma sempre foi mostrado como o Batman é uma criança ainda. Ele tem aquele pensamento preto e branco que só uma criança tem. Acho que é comparável ao só um menino Justiceiro, né? É comparável ao Justiceiro, né? O Justiceiro, ele não quer, tipo, salvar inocentes e tal. Não, ele quer punir os culpados. Ele quer, tipo... Ele tá pouco se fodendo se ele morre, se ele vive. Ele quer... Tipo, a vida dele é dedicada a punir os culpados. Acho que o Batman... Não, e eu lembro de uma história que saiu naquele Legends of Dark Knight, uma história fechada, que é uma que mostra... se não me engano, é a que reconta quando o Robin faz o mesmo juramento, o Dick. Se não me engano é essa, não tenho certeza absoluta. E lá o Batman fala, o Bruce Wayne morreu naquela noite. Já morreu. Isso que você diz é aquela série que saiu aqui como um conto do Batman? Isso, só que é uma história fechada que eu não lembro se saiu num formatinho do Abril, porque foi uma edição única, é só num daquele Lendas das Trevas da Ópera. Acho que foi Isso, da ópera gráfica. A capa a capa é a parte do juramento mesmo, das velas e tudo mais na caverna. Acho que até pelo Alex Ross a capa. Acho que foi pela ópera. Então, e tem isso, sempre teve. O Batman sempre soube que o fim dele é morrer. Ele nunca pensou em aposentar. As poucas vezes, normalmente por causa de alguma mulher, por exemplo, quando tinha Silver St. Cloud, ele se culpava por isso. Ele se culpava de estar desviando da promessa dele. Mesmo no Animated, esse dilema foi transferido na Máscara do Fantasma. Sim, quando ele fica puta que pariu, que animação. É a mesma ideia. Ele sabe que a vida dele vai ser aquilo. Ele não tem vida. É aquilo 24 horas por dia. Vocês falaram do Homem-Aranha e dos outros heróis que não têm poderes. Eu acho que pra mim o grande diferencial do Batman, da forma de agir do Batman, que nenhum, ou praticamente nenhum outro personagem conseguiu fazer igual, é o lance de que o Batman ele fez aquela promessa pros pais, ele tem uma causa, né, uma promessa que ele fez que é a coisa mais importante da vida. Então assim, se ele arruma uma namorada, se ele se apaixona e isso conflita com a causa dele, com a promessa vem primeiro. Sim. Se ele tem que abandonar os estudos e viajar pelo mundo e deixar de ter tudo que ele poderia conquistar na vida profissional, sei lá, a causa vem primeiro. Assim, se ele tem que ficar com a imagem manchada e às vezes até perder a casa, já aconteceu, tipo, o Alfred, que é praticamente o pai dele, já brigou com ele por causa disso, já foi embora. Só lembrar na época da queda do morcego, quando ele tá paraplégico e o Alfred fala, não vou ver você se... Mais uma vez ele quase se matando, não vou ver você se matar. Eu vou embora. O Alfred falou o quê? Uns 2 anos nessa época, se não for mais. Sim. Na Máscara do Fantasma também tem isso, né? Sim. Então, é bem isso. É uma constante, é que nunca foi ressaltado dessa maneira, na verdade, né? Nunca... Você não teve um arco chamado Suicida antes, né? Exatamente. Mas a ideia sempre teve lá. E com ele realmente falando, né, que ele é suicida. Sim. Antes da gente começar a gravar, inclusive o Branca chegou a comentar de Asilo Arkham, né? Que tem umas passagens bem
bem pesada disso. Ali chega até a enfiar um vidro na mão ali, meio Pra loucão. sentir. Ali. Você falou do o Cavaleiro das Trevas, né? Acho que aquele começo que é ele ele pilotando o carro na Sim. corrida e, tipo, pouco se fudendo se ele morre. É claro, ele tá velhaco lá, acho que tem outras coisas. Lá é até mais forte, né? Porque ele já não tem a cruzada, a vontade de morrer dele já tá maior ainda. Acho que aquilo é uma coisa que sempre teve nele, né? Esse descaso, assim, tipo, vivo ou morro. Tô até pegando aqui o Cavaleiro das Trevas pra folhear o diálogo do começo. Porque eu lembro, ele faz um diálogo muito quando ele parecido. sofre o acidente, né, e tal. Eu acho que o diálogo, se eu me lembro bem, é bem parecido com o do Tom King mesmo, quando ele tá no avião. Que ele fica tipo, esse é um bom jeito de morrer. No número 1, né? É isso que eu falo. A gente fala do arco Suicide, mas dá pra perceber que esse é o ângulo do Tom King desde o início. Sim. Uhum. A Ele cena tá do avião, construindo isso, né? a cena do avião claramente é pra dar o pontapé inicial nesse assunto, né? Que o Sim. Batman salvando vidas, sabendo que vai morrer e falando que é uma boa morte. Ele E falando que já conversando tem com até o um Alfred plano. com isso, né? Aliás, Falando esse que já tem negócio até um plano pra mostrar pros Robins. Sim. Esse negócio dele ter deixado a vida de lado, nas conversas com o Alfred, o King escreve muito bem o Alfred, aquele Alfred cínico que é mais comum no Animated, né? Mas ele escreve muito bem. Tem uma das edições, tem uma conversa entre eles que o Batman tá tentando consolar a Gotham Girl. Aí ele pergunta, quando eu era pequeno, o que você fez pra eu me sentir melhor? E o Alfred fala, você sai toda noite vestido como um morcego gigante. Você acha que eu te ajudei? É muito, É muito bom, bom. velho. O Tom King manda muito bem no Alfred. E depois o que ele faz com a Gotham Girl é muito foda, né? Tipo, é basicamente o que o próprio Alfred fez com ela. Ele começa a falar assim, eu sofri tudo isso, né? Ele revela que é Bruce Wayne e começa, eu perdi meus pais, não sei o que lá. E aí que ela tava doidona, né? Gotham Girl, que depois que ela matou o irmão, né? E tipo, porra, foi do caralho ele fazendo isso, sabe? Foi muito bom, foi muito bom. E só pra gente contextualizar aqui pra quem tá nos ouvindo, assim, vocês não sabem o que é Gotham Girl, né? Ela é uma personagem que surgiu junto com outro herói chamado Gotham, no início já do Rebirth do Batman, né? No final da primeira edição, se eu não me engano, que ele surge. Né? Sim. Né? Pra salvar o avião que a gente tava falando. E eles são dois personagens que eles se inspiraram no Batman, né? O molequinho, ele foi salvo pelo Batman quando mais novo. E aí eles começam a fazer várias coisas, ir ao redor do mundo pra ajudar pessoas, não sei o que, seguindo o exemplo do Batman. Até que eles vão pra um projeto que eles podem ganhar poderes e poderem ajudar as pessoas de uma maneira melhor. E aí surge Gotham e Gotham Girl. Só que aí tem consequências, eles acabam... Então, e é mais uma vez, né, já que a gente tá dando spoiler, vamos dar pra valer. Aí, esse processo que deu poderes pra eles também vai causar a morte deles bem mais rápido. Quanto mais eles usam, menos tempo de vida eles têm. Sim. Então, o suicídio já tá aí também. Já tá com o Gotham e a Gotham Girl. O tema desde o número 1 é esse, não tem jeito. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse arco do Tom King no Rebirth, na coluna Terra de Spoiler lá no mansãon.com.br, tem bastante resumido tudo que aconteceu nesse começo do Rebirth do Batman. Então, vou dar uma aprofundada, porque a gente não vai aprofundar tanto no resto do que aconteceu, né? A gente tá falando mais sobre a parte do suicídio mesmo. Apesar de que, como a gente falou, né, que é uma coisa que foi sendo construída desde aí. Exatamente, foi muito... Todo o arco acaba trabalhando ao redor disso. O Tom King manda muito bem nisso. Ele prepara os arcos seguintes muito bem, e esse negócio do suicídio, desde a primeira edição, já é falado, né? Sim. Porque é uma informação que não dá pra ele só jogar, né? Já foi impactante da maneira como ele colocou, imagina se ele não tivesse construído isso, né? Ia ficar muito jogado. Exato. Sim. Uma coisa engraçada é que o Tom King, depois que saiu a edição que o Batman fala que quando ele era criança ele tentou se matar e tal, o Tom King falou que não imaginava que ia ter tanta repercussão, era o fato da mulher gato ter matado não sei quantas pessoas. Mas, porra, você faz o Batman assumir que tentou se matar quando criança e você não esperava a repercussão disso. Eu achei isso meio esquisito. Então. É muito Eu tava forçado. vendo a entrevista de novo hoje. Papinho, né? Papinho, total, né? Ele fala que era assim, que ele achava que ia até dar o que falar, mas ele achava que a grande polêmica da edição ia ser a mulher gato ter matado um monte de gente, saca? Ninguém liga pra mulher gato, cara. Claro. Porra! Roberto, você falou errado. O que eu falei? É mulher gata. Mulher gata, é verdade. Que nem o crocodilo. Isso. Mas o Tom King, ele falou que recebeu um monte de ameaça de vida por causa do negócio que ele fez com a mulher gata. Nossa, o quê?
Por ele ter feito isso como Mulher Gato, ela ter matado gente e tal, e, tipo, a galera ficou ameaçando ele. Ele recebeu 6 cartas, né? Todos os fãs da Mulher Gato. O Brubaker mandou uma, o Bud mandou outra. Eu não tava me eu conformando que ela risco, tava sem revista. Cara, eu acho que o fato Chegou de tentar se suicidar quando criança, eu acho que é o menos impactante, como eu falei. Eu acho que é ele ter plena noção de que ele fez o que ele fez por causa de querer ser um suicida, que é o que me incomoda um pouco. Entendeu? Acho que É o fato de ele ter plena consciência disso. O pesado é o que ele fala, tipo, I am suicide, né? Eu sou o suicídio. É tipo ele é a personificação. Oi? I am suicide, não é tipo, eu sou suicida? Não é suicidal, né? É, eu sou o suicídio. É meio. Ele é a personificação do suicídio, né? Uhum. Mas é o Batman. Quando ele é alguma coisa, É. ele é a personificação da noite, da treva, do suicídio. Da treva. Ele é Eu sou a Gotham. treva. A Ele é treva. Gotham. No primeiro arco ele já fala, né? I am Gotham. Aham. Ele gosta de ser as coisas, né? Ele é obsessivo do É. caralho. Ele- Pode ser normal, né? Podia ser normal, não é? Mas então, o lance dele ser suicida é que depende muito de como que vão desenvolver isso. Porque o lado Não. dele, tipo, abriu mão de tudo pra ser o Batman e não se importar de morrer, desde que seja pela causa, eu acho bacana. Se ficar muito. Se tem algum autor pegar depois isso e falar que é uma coisa tipo pistoleiro, sabe? Que ele Ah, quer não, mais. mas Eu pensei morrer bem mesmo. isso também. Isso vai ficar autocontido no Tom King. Porque isso é uma coisa que Sério? já Vai, é do vai. personagem. Já é do personagem ele saber que ele pode morrer a qualquer hora, mas fazer isso de qualquer jeito. Então acho que esse foco, pelo menos, do tema vai ficar autocontido no Tom King, e daí quando acabar, ninguém mais vai. E algumas então. modificações dos personagens que não vingam. Se você lembrar, já falaram até que tem um demônio dentro do Bruce Wayne e ninguém lembra de usar isso. Verdade. É tipo o Sansão. Era um demônio de Gotham, né? Tem 500 coisas na carreira do Batman que em algum momento surgiu e foi deixado de lado muito rápido. Mas até aí tem um demônio no Sansão também, da Turma da Mônica, ninguém fala nada, né? É verdade. Eu Não tinha lembro. aqui, demônio, só né? eu que tinha aqui. Não, e assim, o Tom King provavelmente ele vai concluir o run dele com algum grande arco do Batman morrendo. Ele deixa isso claro no primeiro arco da Gotham Girl e do Gotham, assim. Ele vai provavelmente direcionando isso. Ou ele vai matar de verdade o Bruce Wayne, que eu acho difícil, porque já mataram ele uns anos atrás. Ou ele vai não fazer vou um matar. grande estardalhaço dele supostamente morrer, né? Que ele, no final Nos do arco últimos da Gotham 8 Girl- anos ele já morreu 2 vezes. Olha aí, porque ele é o Batman. Mas no final do arco da Gotham Girl, que é quando ele conforta ela, que é aquela história desenhada pelo Ivan Reis, ela fala, foi assim que começou. Aí ela fala que eu não lembro, alguma coisa que mudou pra ela e a morte do Batman, ou seja, aquilo é um estalo pra algo que vai acontecer que seria a morte do Batman. Ela né? fala que tá casada Sim. com o Duke, né? Uhum, é verdade. Isso aí ficou meio maluco, né? Eu quero ver, eu tô Eu vou realmente até curioso pra rever saber aqui, como vou que vai... reler essa parte aqui. Mas eu fiquei bem Dr. curioso pra Manhattan saber vai como atuar. vai terminar isso. É, né? Não sei, talvez tenha alguma mudança de mentalidade do Bruce em relação a isso. Tipo, ele percebe que não vale a pena ser tão suicidal assim, que as pessoas dependem muito dele vivo também. Talvez seja alguma coisa redondinha nesse sentido. Eu acho que vai ser tipo pelas trevas, que ele começa querendo se matar e no final termina com ele treinando os moleques, falando, vai ser uma boa vida. É uma Não, coisa eu não importante, acho que seja né? isso. Eu não acho que seja isso. Eu acho que assim, é mais pra ele ver que ele causou uma inspiração, tipo como ele fez com o Gotham e a Gotham Girl, e que assim, que ele tem uma responsabilidade com isso, né? Ele tem Tem que uma tá coisa lá... que o Revert citou, né? Desde o começo dos 952, o Batman ele não tinha ligação com quase nenhum herói. Ele tinha um monte de parceiro, mas ele não tava com nenhum do lado. Só o Damian no início. O Dick agora já brigou de novo com o Dick. Agora que ele tá tendo amizade com o Superman e com a Mulher Maravilha. Ele não tinha todo esse desenvolvimento com verdade. tanto com os heróis de Gotham quanto os de fora. A Detective Comics virou revista de equipe agora. Ele tá se aproximando mais do Barry Allen. Isso talvez ajude a moldar ele pra sair um pouco disso. apesar que ele chamando a Liga da Verdade. Justiça no final do arco do Gotham e da Gotham Girl, eu achei bem esquisito. Na última página da conclusão do arco do Gotham e da Gotham Girl, ela fala, tipo, eu lembro que é quando isso começou, a origem da Gotham Girl e a morte do Batman. E aí não toca mais no assunto, que eu acho que ele vai desenvolver mais lá pra frente. É, possível. Eu tô vendo que assim, as edições, as últimas edições que tem a Mulher Gato, que fala mais do relacionamento deles, eu acho que vão estar bem ligados com o Rebirth mesmo, com o arco do Rebirth grande da DC. Sim. Então eu não Aquele duvido negócio, nada né? que esse negócio da Gotham Girl do futuro falando
tem alguma coisa a ver também. Pode ser. Só pra explicar pro pessoal que tá ouvindo e não conhece, o Batman e a Mulher Gato tem uma conversa, eles tentando lembrar a primeira vez que eles se encontraram. O Batman lembra da versão pré-crise, né? Da primeira história mesmo. E a Selina lembra da versão do Batman 1. Que é muito Considerando que nenhum dos dois valia na continuação do 952, né? Na quantidade. Exatamente. Tanto que quando começa os 952, falam até que Selina Kyle não é o nome verdadeiro dela. Sim, e que ela nunca foi prostituta. Eu acho que teve aquele arco Ano Zero, que eles falam um pouco mais sobre essa origem. Então é bem... Eles realmente estão dando uma jogada uma bagunçada no passado da DC. E, aliás, nessas histórias também tem outra brincadeirinha que no especial do Rebirth a gente vê que a Saturnia da Legião dos Super-Heróis veio pro presente, procurando pelo Superman. Não sei porque caralho ela foi pra Gotham em vez de Metrópolis. Ela tá no Arkham e ela aparece, né? No meio da história, lá ainda no Arkham. Tem que ver no que vai dar o negócio dos 3 Coringas, né? Sim, também. o negócio do Tim Drake, tem muita coisa aí que... Muita coisa, vai ter o Arkham Fulton agora. Mas esse dos 3 Coringas é isso que acontece dos dois lembrarem coisas diferentes. Um Coringa é de cada... Eu acho, um é pré-crise, né? um é pré-952 e o outro é o novo. Bem provável. Considerando que agora o Super-Homem do pós-crise tá de volta no universo como se fosse de outra terra. E o Wally ficou meio num negócio no meio do caminho também. Então. Vamos ver. Mas vamos voltar pro Batman Suicida. É que a gente falou em suicídio, a gente lembrou dos 952, foi o suicídio da DC. Ele fez todos nós queremos nos suicidar. Sim. Quais outras histórias vocês acham que é marcante nesse traço da personalidade do Batman? Fora Asilo Arkham, Cavaleiro das Trevas... Eu acho que o Bruce Wayne, Eu ia A falar queda do muito morcego. a também. primeira saída dele, sabe? Quando ele sai... que ele já antes quase dos morre na Batman. primeira missão, né? Não, mas ele ele nem fica- era Batman ainda. Ele tava com... Ele fica Mas- deitado na poltrona e decidindo se ele vai ficar lá até morrer ou se ele vai chamar o verdade. Alfred. É que é o verdade, momento que entra o morcego, né? Quebrando os Exato. vidros. Puta Tipo, morcego. aquele é o Mas momento acho- de suicídio total. Mas acho que o que o Bud falou da queda do morcego é bem Quando ele forte tá também, né? paraplégico, que ele vai sozinho lá resgatar a Chondra. Não, mas que é todo- do morcego é marcante. Toda a saga do ele chegando ao limite físico. Tipo, o cara tá quase morto, mas... Especialmente no capítulo final. O cara tá, tipo, na merda, todo fudido, já cansado, porque tá... A não ser quantos dias sem dormir. O Ou Bane aparece quebra ele porque ele não consegue nem ficar em pé mais. sim. Mas, tipo, aparece o Bane e o que ele faz? Ele não pede ajuda pra ninguém, ele não se esconde, não. Ele tá fudido, mas ele vai lá, foda-se, vou lá lutar com o cara. Inclusive, isso ajuda a explicar um pouco por que ele sempre fica tão não querendo que a Liga da Justiça se meta nas coisas dele. Na época do terremoto, da Terra de Ninguém, é tipo, não, isso aqui é a minha missão, né? Sim. É a minha missão. Eu que vou me sacrificar por ela, mas ninguém. E olha que Queda do Morcego tem muito a ver com Batman Suicida, né? Tem o Bane lá, eles vão invadir a prisão onde o Bane está. O Bane Batman quebra de fala uma certa forma. 357 vezes. E quer quebrar- É. É no Batman ou é no Detective Comics que tá aparecendo o Jim Paul Valley? É no Detective. Detective. Que é um lado do Tom King que eu não acho tão legal, que é ele forçando esse massa velho a toda hora. Às vezes enche o saco mesmo. Pra fazer cenas de efeito. Vou né? quebrar a coluna dele, eu vou É. quebrar a coluna dele. vou quebrar a coluna É um dele, Batman meio Frank Miller, né? Nessas horas. o Frank Miller depois de que ele já merecia eutanásia, né? O Frank Mas Miller se que você deveria reparar ser bem- suicida. Uma história que o Batman hipoteticamente morreu, ele praticamente se suicidou, né? Crise final, ele achar que ele tinha alguma chance que o Darkseid, ele tava se matando. né? Aquilo foi né? suicídio. Aquilo foi suicídio. Total. Ele sobreviveu porque o roteirista quis que ele sobrevivesse. Aliás, quando ele vê que ele vai ser atingido, ele... O que ele fala? Peraí. Quando o raio tá chegando nele, e daí ele larga a arma, ele percebe assim, só que ele tá de boa, né? Sim. Peraí, só dá um minutinho que eu vou pegar aqui do lado. O Batman morre na penúltima história. Que aí vê o Superman e tá com o esqueleto Nossa, dele. É uma lagosta. Inclusive aqui tem o Batman na capa, né? Não, ele, na verdade, ele morre, ele não fala nada. Ele fala, eu fiz um juramento solene a respeito de armas de fogo, mas no seu caso vou abrir uma única exceção. Ah, é verdade. Mas daí quando o raio tá chegando nele, ele não fala nada? Não tem uma frase que ele fala? ele fala, peguei. Te peguei. Eu acho... mas eu entendo que é tipo meio que... Tá, valeu a pena, sabe? É. Tipo, vou morrer, mas te peguei.
É aquele negócio do Cavaleiro das Trevas que a gente fala de novo, né? E que o Tom King repete, do tipo, é uma boa morte, saca? Tipo, Sim. valeu. Então, pra ele o que Fechou o importa ciclo. pra ele o que importa é ter uma morte que vale a pena, sabe? Uma morte digna da cruzada dele. O que faz total sentido, né? Sim, sim. Mas é interessante ver esse lado, né? Tipo, outros heróis provavelmente não teriam isso, saca? Então, mas a gente tem que discutir, por exemplo, não, acho que todo herói tem isso. Eu todo- ia falar isso também. Todo herói tá disposto a morrer pela causa Na verdade, dele. acho que é parte da ideia do herói, né? Sim. Cara, se alguém. Ele não vai chegar e querer combater o crime, querer enfrentar forças do mal ali. mas é Você não tá diferente. disposto a morrer por isso, sabe? Então, Mas é diferente você estar disposto a se sacrificar e você ter certeza que você vai morrer. Sim. Não, mas eu acho concordo. que o que a gente tem que discutir é o Batman, ele só tá disposto a se sacrificar ou ele busca a morte? Porque o suicida busca a morte. No Tom esse que é o King ele problema. busca a morte. É isso que eu acho que a gente tem que falar, porque, tipo, porra, se sacrificar, saber que vai morrer isso, assim todo herói Sim. vai pra briga sabendo que pode rolar isso e que é provável que eles morram fazendo isso. Antes do arco O Batman Suicidal, procura a morte. Ele quer morrer, ele quer morrer desse jeito. mesmo antes do arco Suicídio, o King faz 3 momentos que ele já tá quase se matando. O avião. O Tom King Aí não é tá- muito bom de ser sutil, né? A penúltima edição do Eu Sou Gotham, ele no começo ele já aceita, ele se oferece pra morrer no lugar da cidade. Aí começa a luta tudo de novo, aí no finzinho, antes da liga chegar, o Gotham já tá dando a visão de calor, o Batman fala de novo, adeus Gotham, aí um dos lanternas põe um escudo na frente. O que eu acho interessante é que na cena do avião, na conversa do Bruce com o Alfred, você percebe que o Alfred também tá bem resignado, né? O Alfred meio que fala Sabe. que o Bruce vai morrer. É meio, porra, o Bruce é um filho pra ele. Parece que ele mas aceitou, ele- né? Ele conhece tão bem o Bruce que é como se ele soubesse que é exatamente isso que o Bruce procura, sabe? Então acho que isso também mostra muito, porra, o personagem que mais conhece o Bruce percebe que o Bruce vai morrer e mesmo assim ele tá calmo, porque ele sabe que é a boa morte que o Bruce procura. Os filmes do Nolan mostram isso também, né, se a gente pensar. Até ele conhecer a Mulher Gato, tanto que ele achou que tinha limpado a cidade, depois de dar o golpe do Duas Caras, ele abandona a vida. Ele não faz mais porra nenhuma, parece um velho de 80 anos, largado, não olha ninguém, acabou a vida Manco. pra ele. Ah, mas não acho que Eu isso... prefiro achar que Dark Knight Rises não existiu. Não sei se eu consigo comparar isso ao... Acho que, tipo, o Batman mesmo, ele não desistiria, sabe? Porra, o cara fez Não, um mas, juramento tá, todo mundo. mas ele não desistiu, né, da cruzada. Ele acreditou que ele tinha concluído a cruzada, mas a vida dele era a cruzada, então não tem mais vida. Mas Quem o Batman desistiu nunca... foi o Batman do Cavaleiro das Trevas do quadrinho. Mas o Batman É. nunca desistiria. Esse Batman suicida que a gente tá conversando não desistiria da cruzada. Ele ficaria na cruzada até realmente morrer. Sim. É que aí entra um pouco do meu modo de pensar mesmo. Pra mim, desistir da vida é pior do que se suicidar. Tem isso Então, também. é que o Batman, ele meio que ele é o que a gente falou de começo. Por um lado de deixar de viver, ele já fez, né? A vida dele mesmo como indivíduo não existe. O Batman do É a futuro missão. também acontece isso. Quando ele deixa de ser Batman, que ele vê que, tanto pela saúde quanto ele ter recorrido à arma, ele não podia ser mais Batman, ele fica na caverna sozinho, deixa a empresa ser tomada pelo outro sócio e Sim. não faz mais nada. No Cavaleiro das Trevas também, né? Você vê que ele tá totalmente perdido na vida. Uhum. Até que o dia, tipo, desperta o Batman dentro dele, que ele tira o bigode sem nem perceber, sabe? Lembra que ele vai meio sonâmbulo até a caverna. Uhum. É uma cena que se fala do demônio nele também, do morcego tomando conta. Então, é como se fosse uma psicopatia, por assim dizer, não sei se seria o termo correto, Esquizofrenia. mas é uma coisa É uma dentro esquizofrenia, dele, talvez. assim, esquizofrenia, talvez, mas é uma coisa mais forte que ele, assim, então eu acho que a gente tá todo mundo de acordo que ele abandonou a vida dele pela missão, que a coisa Sim. mais importante da vida dele é a missão. A vida E se ele dele precisar é a morrer, missão. Ele não Se abandonou precisar a vida morrer dele. pela missão, Ele tornou a morre. vida dele uma missão. Vocês me fizeram É tipo lembrar de chamada uma... de filme de ação, né? É a missão. Ele A não missão abandonou é a a vida vida pela dele. missão. A vida dele é a missão. Mas vocês fizeram me lembrar de quando o Oliver Queen morreu, aí tem uma história que mostra o efeito nos outros heróis, aí tá o Batman com o Tim Drake na caverna e ele tá fechando o arquivo, né, do Oliver. Aí o Tim fala, achei que você não gostava dele, que você achava ele um playboy e tal, aí o Batman fala, então, é isso que, eu não lembro se ele fala isso que eu invejava ou isso que eu gostava.
Ele era um playboy. Eu tenho que fingir que sou. Uhum. Tem muita discussão dele com o Dick também, que é sobre isso, né? Do Dick ter uma vida pessoal e o Batman não, sendo que eles teoricamente compartilham a mesma visão. Tem uma cena bonita disso, né? Que ele fala pro Dick chamar os outros heróis, que ele fala, você sempre se importou mais com as outras pessoas. Aí o Dick até recruta, você também se importa, só que você não sabe se relacionar com elas. É verdade. Ah. Tanto que o Dick, supostamente, ele é o melhor líder do que o Batman, né? Sim. Sem dúvida. Mas é fácil você ter vida pessoal quando você tá combatendo crime em Blue Haven, né, cara? Porra, vai pra Gotham, filha da puta. Porra, mano, Bloodhaven já foi explodida, velho. Não, mas não tem mais nada. Explodida, virou a cidade envenenada por radiação e depois ainda berço de novos deuses de Apocalipse. Exato. Só isso. É isso. Mas É fácil. Vai cuidar do quê, pô? Vai pra Gotham. Tanto que ele se tornou Batman, ué. Ele trabalhava 24 horas por dia, porra. Ou ele era super-herói ou era policial. Ele não descansava nunca. É verdade. E ainda pegava turno da noite direto. E ainda pegava Mas a eu Estelar e a Batgirl. Porra, que homem. Mas eu acho que tem uma discussão aqui que a gente levantou em alguns pontos, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas, que ele tem aquele momento que ele tá dirigindo com o carro. Também tem aquele lance, e que outros heróis trabalham a questão nessas histórias de fim, do que aconteceu e tal, tipo o Wolverine ou algo assim, que não é necessariamente a falta de arriscar a vida no caso do Batman Suicida, mas a questão da falta do cara não ter mais sentido. Era aquilo que ele fazia, só isso e pronto, aí não tem mais sentido, entendeu? A Independente gente da tem missão. dois exemplos, né, de vigilantes que fizeram isso. O vigilante da DC se matou. Sim. Uhum. E pouca gente lembra, mas o Justiceiro se matou também uma vez. Mas aí já é um negócio um pouco pior, né? O Justiceiro tava meio louco na época e o Vigilante começou a ver que como ele matava criminosos, chegou a matar inocentes no fogo cruzado e tal, ele começa a se sentir culpado. Tem um gibi naquela época do Dia de Julgamento que mostra até o Vigilante no inferno. Caramba. O Justiceiro se mata e vira anjo, né? Nossa. Vamos falar de coisa boa. A Bíblia não falava que o cara ia pro inferno? Porra, esse cara não respeita a cronologia do cristianismo? Não, mas ele virou uma arma. Casar, já foi castigo bastante. Porra, vai dizer a verdade, o ser voltar daquele jeito anjo foi um puta de um castigo. Não. Ainda bem que colocaram o Garfiennes depois, ele cagou pra aquilo e foda-se. Foi um castigo pros leitores. É. Mas aí, tem mais alguma história que vocês lembram? Mais algum traço de suicídio do Batman? Eu tentando lembrar da Liga do Morrison. Na Liga do Morrison ele só era fodão, né? Ele não tinha... Ele só era fodão. Deus. Ele ficava escondido nas sombras e dando sustinho na galera. O Geoff Jones transformou ele em novo deus, mas o Morrison já tinha feito isso antes. E aquela era obsidiana? Lá ele morre. Ele morre, mas ali todo mundo morre. Ali. Não, o Borracha não morre. É verdade. Mas eles só aceitam que eles vão morrer porque eles vão voltar também, né? Já tava no plano, né? Aí fica fácil, né? Tá com o conteúdo limitado Aí até eu. programa, porra! Aí até Não, Jesus. você vai morrer aqui, mas você volta, tá de boa. A Batwoman já fez isso. Era Wolverine. Obsidiana, inclusive, que é muito injustiçado. Eu gosto da Era Obsidiana. É muito boa ela, Obsidiana. Preciso reler qualquer dia. Quero reler também, faz muito tempo. Sai encadernado lá. Jogos de guerra, talvez, hein? Porque Jogos de guerra? Que ele... É que eu não lembro em qual edição de Jogos de Guerra, que ele vai pra cima, tipo, de 300, 400 mega vilões ali e vai ele sozinho pra cima de todo mundo. O Bruce Wayne assassino fugitivo, ele não chega a ser suicida, mas ele chega num ponto que ele tá Ele se desencana fudendo pra própria vida. Não, ele desencana então- de ser Bruce Wayne. Ele chega... Mas depois ele volta. O grande problema dessas mega sagas é que ele vai e volta o tempo inteiro. Porque quando ele é preso junto com a segurança. A Sasha, né? Sim. Uma coisa assim. E Sasha aí, abordou. uma hora em que eles estão, onde isso funciona, que é a mesma prisão pra homens e pra mulheres, só separados por um muro. Né? Em que lugar isso funciona? Mas o Blackgate sempre foi assim. Não é foda, né, cara? Aí, tipo, o refeitório só é separado por uma grade, né? E aí ele faz alguma coisa que, tipo assim, ela já deu a entender, tipo, ele abandonou, sabe? Tipo, que eles estão cogitando, porra, se ele ficou tão louco a ponto de só ser o Batman e não ser o Bruce Wayne, ele pode ser um assassino. Sabe? E aí, nesse momento, ele mostra que não, que ele ainda tem o lado Bruce Wayne. E é a questão que eu acho que a gente tem que debater também com o Batman Suicida, que é uma visão, querendo ou não, adolescente
do cara querer ter o suicídio glorioso e tal. E com um Batman que já teve um Robin, que é quase um filho, já teve um Robin filho que morreu e tal, eu acho que a relação muda. E eu acho importante que talvez o Tom King também saiba trabalhar isso, entendeu? Não só nessa de, eu quis me suicidar Mas e tal, e a eu dor só passa quando vejo beijo que- pegado. Mesmo que não fosse o caso do suicídio, todo o trauma e as decisões dele ele sempre teve a visão de uma criança. Até hoje, ele sempre pensa como uma criança. Tanto que muitas histórias, às vezes tem histórias fechadas, tem um assassino que é criança, o Bruce não enxerga que é criança assassino. Ele trava, simplesmente ele trava. É o ponto cego dele. E é bem por aí, porque ele é uma criança. Ele é uma criança Na bem saga rígida. agora desse intervalo teve isso, né? Do Monster Man. Alguém leu? Ninguém leu. Eu pulei. Eu li pelas figuras. Muito ruim. Eu Isso. pulei. O que acontece? Cara, é bem ruim e tem a pior conclusão de todas, que é ele não tendo que encostar um dedo no Strange, ganhando porque e novamente aquele massa véia exagerado, que é o cara de barro sela a sala sem oxigênio e o Strange não consegue respirar. E o cara de barro, mas você consegue segurar o ar tanto tempo assim? Eu falei que eu não ia precisar encostar um dedo nele. Cara, o Batman ter o cara de barro como aliado deixou ele mais overpower ainda, né? Puta, Sim. ele usa o cara de barro como armadura, cara. Sim. Isso eu achei bobo pra caralho. Mas é porque o cara de barro é o tipo de... Não, faz É tipo de sentido, personagem mas sem é que limite, fica né? tão pouco. Mas o É cara de bobo. barro é aqueles personagens sem limite, né? Os poderes deles são o que o roteirista quiser, basicamente. Batman já usou todos os homens metálicos ao mesmo tempo como armadura, mas. Fez um Megazord. Fez. É verdade, o Megazord. Nesse arco, um pouco antes, o Batman calcula a trajetória do avião e ejeta a porra do banco do Batmóvel pra chegar lá, cara. É o Duke que calcula. Puta, isso é muito bom, cara. É muito bom. Ele ligando pro comissário Gordon falando: e aí, o que a gente vai fazer? Eu não sei, a gente não vai chegar a tempo. E, cara, eu tô no avião. Ele é o Batman. Ele é o... O Batman Ele é da Liga do Morrison. Do Morrison era muito pior. Vocês lembram daquele arco da Pedra da Eternidade, que vem o Esquadrão Vingança, Liga da Justiça? Ele só de ver eles, ele deduz todos os vilões que comandam. Eu tô pensando uma coisa aqui, é que o Batman é daqueles personagens que, como passou na mão de tanto autor, tem tantas formas diferentes de você ver o mesmo personagem, que em algumas histórias faz sentido esse negócio dele ser suicida, e em outras não faz sentido nenhum. Tipo, a gente tava falando no ano 1, por exemplo, aquele começo que ele tá sangrando até morrer, e aí ele decide chamar o Alfred porque ele encontra um caminho pra missão dele. É um dos casos em que você fala assim, beleza, ele é suicida mesmo. A única coisa que tá assim, ele tem a missão, que é o que faz ele não se matar, mas que é uma coisa que vai acabar levando ele à morte. Mas quando ele perde a missão, ele não tem mais razão pra viver. Então ele fica ou ele fica no ostracismo, que nem a gente falou do Batman do Futuro, sempre é uma coisa bem... Ele vira ermitão. Eu acho que a gente só vê o Batman aposentado feliz em histórias da Era de Prata, coisas assim. Reino do Amanhã. Reino da Manhã, eu ia falar isso. Ele não aposenta. Não, o Reino da Manhã ele tá lá loucão, com um monte fica- de robô andando por Gotham. Mas tá velho já, o pau não sobe mais, tá só mexendo em Tá mais robôzinho. controlador ainda. Ele parece o Darth Ele- Vader. E aquela frase é bem Batman do Morrison, né? Tipo, e o Batman? O Batman tem sua cidade sob controle. Então, o Batman é totalmente autoritário ali. Total. Ali, o Batman é totalmente autoritário, ponto, né? Qualquer Sim, história. sim, não, o mas, Batman- mas ali É. ele tem a cidade é praticamente um estado policial, tipo, todo mundo vive sob vigilância é foda. Vigilância, né? Vigilância. Shining. Não vai editar isso aí. Bota. Não vai Nossa, editar cara. isso. Não, deixa É aí. que a gente tá tentando lembrar de histórias e tal, a gente sempre vai poder associar qualquer história porque o Batman sempre teve desapego à vida. Tipo, você pega o Homem-Aranha, o Superman, eles têm. O Homem-Aranha tá numa situação difícil, ele lembra da Tia May, ele lembra da Mary Jane. O Superman lembra da Lois e tal. O Batman não tem, o Batman lembra do Alfred. Não, o Batman não lembra. O Batman não tem. nem aí. Tipo, Ingrato o do caralho, né? O Bat-Squad sabe se cuidar, tanto que ele fala Sim. que ele deixou mensagem pras crianças quando ele tá sabendo que ele vai morrer lá no avião e tal. Mas ele não tem esse apego de querer se manter por alguém. Então acho que E isso- todo mundo que ele coloca lá sob a Evita se tutela apegar. dele, todo mundo que ele coloca como na Bat Squad, todas essas coisas, é gente que, assim, tem que estar preparada pra isso. É. Tanto que teve, Sim. quando a Stephanie Brown virou Robin, a treta era essa, que
ela não aceitava isso. Ou E os o- milhões de anos que ele levou pra aceitar a caçadora no meio deles. Tanto Sim. que no arco do Tom King, depois de I'm Suicide, que é o da Mulher Gato, ele mostra que, tipo, que ele se sente bem, que ele sente à vontade com o Mulher Gato, que quando os dois estão juntos ele consegue esquecer um pouco aquilo tudo, mas mostra que ele não pode ficar com ela. Então a única pessoa com que ele poderia ter isso, ele não pode ficar. Então acho que é um pouco isso, tipo, a única coisa que faz os outros heróis se apegarem é terem pessoas que dependem deles. O Batman não tem muito isso, né? Ele sabe que qualquer coisa que acontecer, as pessoas próximas vão saber se virar sozinhas. Inclusive, isso faz que faça mais sentido ainda ele ter escolhido o Jean Paul Valley pra ser o substituto dele, né? Ele não ia colocar o Dick, ele não queria que o Dick morresse fazendo isso. Uhum. O Jean Mas Paul já é um na cara versão que do tá King pego. ele quer, né? Tem uma parte que ele tá conversando com o Alfred e fala: eu sei que eu vou morrer fazendo isso, eu sei que o Dick vai assumir que o o meu Dick vai lugar, ele continuar, vai morrer o Dick pra Sim, morrer. mas aí É. já rolou, o Dick já assumiu o manto do Batman, aí já passou um monte de coisa que aconteceu depois. Mas na época da queda do morcego, o Dick tava com os titãs, tava bem pra caralho, tava tendo outro tipo de vida já. Não, naquela época eles estavam totalmente afastados. É, Que eu sempre vejo o Robin da perspectiva do Batman criando alguém pra substituir ele. Naquele caso, no caso do Dick, o Tim não tinha idade pra substituir e o Dick tava às noturnas, nos Titãs, bem longe. E o ele Tim, além de ele não ter idade, ainda não tinham trabalhado aquele lado deles pensar como Batman, como foi trabalhado. Ele tava anos bem depois. recente, né? sim, É. anos depois isso. Poucos anos. Ele tinha sido bem trabalhado já no título solo, né? Mas não nesse sentido de ser tão bom. Não, na verdade, o detetive solo quanto- só começa quando o Jean Paul já é o Batman. É. Ah, O primeiro não, número ele saindo da caverna. do Chuck É, Dixon, antes disso, são só as minisséries. Ah, é verdade. tem as três Desculpa, eu quis minisséries. dizer as minisséries. Mas é engraçado, né? Em Detective Comics agora, tratam o Tim como se ele fosse um detetive tão foda quanto o Batman, né? Ah, mas isso já nos antigos já tratava. Então, mas isso eu acho muito... desde Novos Titãs do Jones já mostra que ele seria um Batman foda. Exato. Sim. É, Mas ali que a morte começa. do Batman tá valendo? Eles nessa mostram parte? ele como Batman, né, lá. Tá valendo sim, nos Novos 52? Não, No no Rebirth, Tom né? King. É Rebirth. No Rebirth o passado tá bem definido, então vale. Mas também Então, eu talvez não não vale. li aquelas histórias da ressurreição do Damian, porque envolve as coisas do Darkseid. Se tem um lugar que vai falar alguma coisa, é lá. Pode ser. Faz sentido. Do Bane, o Bane morreu? Damian. Por fora. Não sei. Damian. Ah, tá, o Damian. Tá, entendi o Bane. O Damian morre e substitui a roupa dele lá do Jason Todd, que o Jason Todd voltou a viver, né? Não, a do Jason tá lá ainda também. Porque no aquela- arco aquela- da Gotham Girl tá lá do Damian, né? É do Tá do Damian. Batman Inc. tá lá. É verdade. É que a do Jason Todd eles retconizaram pra ficar uma roupa mais modernosa. Até a do Dick tá mais moderna agora. Espero que no final do Rebirth eles façam isso e volte a sunguinha, porque é muito clássico aqui. Vocês acham- aquele... Vocês acham que Terra de Ninguém, tipo, o Batman ficando em Gotham e tal, mostra um pouco dessa falta de apego com a própria vida? mas aí tem um outro detalhe. No Ah. começo da Terra de Ninguém, ele se embebeda e fica jogado na rua fora de Gotham porque ele não conseguiu salvar Gotham. Bem lembrado. Acho É que mais isso um cai desses também momentos em que ele perde a missão e perde o caminho, perde o rumo da vida. Ele só se põe no lugar depois que ele leva uma dura da Talia, né? É que isso cai mais no eu sou Gotham do que eu sou Suicídio, né? Então. É que eu acho que realmente esse negócio de suicida é uma outra história só que mostra. A maioria é isso, que a vida dele importa menos do que a missão e pronto. Mas isso acho que praticamente todos os heróis têm, né? É aquele Mas é negócio, isso que eu tô o Bruce falando. Wayne não sabe ter uma vida, mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai acabar com a própria vida. É porque ele tem, assim, é que é difícil você ver ele sendo ele mesmo. Mas sempre tem aqueles momentos dele com o Alfred, com o Dick. Tem uns momentos ali, é raro. Porque queira ou não, Então, ele era o pai do Dick. Ele foi o pai, tipo, Aqueles do Jason jantares na Todd. casa do Clark, sabe? Quando É. vai ele com o Bruce na casa do Super-Homem. Não, é o que eu tava falando, é uma coisa que o 952 matou. Ele não tem essa aproximação Tá fazendo. nem com o Dick e o Tim. Somente com o Tim. Não tem agora que eles lembraram que o Tim queria ficar em Gotham. Não, e assim, é aquele negócio que eu falei, ele ter plena noção de que ele entrou nisso por causa do suicídio quebra muito isso. Sim. E eu acho que o Tom King tem que trabalhar, porque, cara, um cara que se fantasia de morcego, que criou duas crianças como se fossem filhos, né? O Jason 3. e o Dick, né? E o E Tim 3, né? depois. Tem Ele o adotou Damian, o né? Tim também. E ele adotou É, o Tim. mas é que o Tim viveu um era tempo com o maiorzinho pai, já. né? O pai foi morrer do crise de identidade, né?
E assim, você dizer que esse cara passou por tudo isso e o que faz passar a dor dele é ele beijar a mulher gato, soa ao mesmo tempo um Batman do início de carreira, só que com todo o background do Batman já veterano, entendeu? Aí você fica... Mas "Nossa, Esse negócio da mulher gato ser a válvula de escape dele, já usaram, até o Loeb usou no silêncio. mas o Loeb sim. não é exemplo pra nada. Se a gente for começar aí... Não, porque o Batman de BVS mata porque ele já tá fudido. Não vamos por aí, não vamos. Vamos Não, manter a mas calma nesse ambiente. Olha a branca. O Batman... Oi? Cuidado. Viu o que você vai falar. O Batman, ele adota o Dick, o Jason e o Tim porque ele tá treinando eles. E a Não é, Cassandra tipo, também. E a Cassandra não é Cassandra. porque ele é um benfeitor, porque ele tá... Não, porque ele pegou eles pra treinar, ele precisa do Bat-Squad e dos substitutos. Sim. Então, Sim, se você até parar pra isso- pensar, Até isso faz parte da missão dele, da promessa dele no Túmulo dos Pais. Tudo sim, a que ele missão não faz... pode parar depois dele morrer. Não, mas tudo que ele faz é pra se adequar a essa missão. Ele adota... É o orfanato para crianças peculiares do Patrão Bruce. Ele adota as crianças pra treinar elas, pra transformar elas nos próximos Batman. Mas eu acho que o Dick nem tanto. O Dick tem um pouco de culpa no meio, né? Depois do Dick vira bunda lelê total, né? Olha um órfão aqui, vai ser o novo Robin. Segura, Mas O cara viu, meu Deus, um órfão! Nossa! Mas o lance que eu acho que tem entre todos os hobbies, pelo menos nas origens mais recorrentes deles, é que o próprio... Foi sempre ele mesmo que quis ir. Então, tipo, o Dick que abraçou a missão e falou, eu quero seguir por esse caminho. O Tim é o maior exemplo. O Tim, ele foi contra a Foi vontade contra do Bruce, né? Sim. O Mas Jason, o Batman tentou ele colocar em orfanato e tudo antes dele virar Robin. Mas A o Roberto- Cassandra não tem nem o que falar, né? A Cassandra era uma assassina, treinada. Ele precisa... Foi tipo, vamos dar uma canalizada nisso aqui. O Roberto falou dele ter adotado por culpa, mas isso também não mostra benevolência dele, mostra que é culpa pela missão dele. Eu acho que O Tim foi por pura culpa. O Tim Então, foi. ou ele adotou por culpa ou ele adotou pra treinar. Não é por, olha, um órfão, vou pegar e ser Não, mas carinhoso eu e tô dar falando calor e que aconchego. ele é o Silvio Santos americano, né? Mas o que eu tô falando é que assim, ele... Nossa, calma, que comparação foi essa, cara? Eu não sei, eu pensei rico, um velho né? com dinheiro e bonzinho. Papai O Noel. Silvio Santos americano era o Maxwell Lord da Liguinha. É verdade. Não, mas assim, Mas esse é o... aqui- Oi, desculpa, por favor. não, é que assim, independente do que ele adotou, e depois que ele vira maluco, né, entrava em orfanato já com máscara de Robin, você é o Robin, você é o Robin, todos são o Robin. Ele cria um laço com... Ele tem uma relação com o ser humano, além do treinamento, entendeu? Até com esse cara novo que tá aí, o Duke? eu não sei quem. Duke. O Duke, ele tem uma certa relação com ele, entendeu? Então, Mas não pode falar. Power Ranger, né? parece o Power Ranger mesmo, caralho. É que você falou que essa pegada suicida tira o altruísmo dele. Eu acho que nunca foi um altruísmo. Eu acho que a gente tem que pensar no Batman como o cara que se comprometeu com uma missão. Ele é um louco, pronto. Ele é louco, ele não é Mas não é uma altruísta. missão altruísta? Não é altruísta, É ele tá pelos fazendo outros. É um juramento que ele fez, ele se apega a esse juramento. Então não é tipo um altruísmo no sentido de vou adotar crianças ou quero salvar inocentes. Não, é uma pegada muito mais eu quero vingar a morte dos meus pais, eu quero... Mas não é a qualquer custo, ele não mata, por exemplo. Não, mas isso não torna ele altruísta também. Não, Eu mas acho ele Não, tem mas ele uma- tem um código moral acima de tudo, saca? Acho que talvez até acima da própria missão ele tem um Mas o código negócio moral. dele não matar é mais o trauma de ele ter visto os parceiros mortos do que código de moral. Ele tem trauma da morte, ele não quer Sim, matar por causa e- disso. Não, mas eu acho que isso se transformou história num código toda, dele depois. Sim. Sim, mas é o que eu digo. O negócio que começa um suicídio, ele continua querendo se suicidar. Só que, com o passar dos anos, ele vê o resultado do que ele fez e começa a ser uma missão diferente. Aí, com o desenvolvimento dos anos, entra o altruísmo. Mas de cara, não era mesmo. O que eu entendi é, tipo, ele não desiste de se suicidar. Ele ser Batman é o suicídio dele. É meio que ele se suicida aos poucos, sabe? É que nem a gente falou, o suicídio da vida pessoal Social. dele, é a vida social dele. Então, eu acho que essa pegada... É que nem um nerd, ele suicida a vida social dele. Eu acho que essa pegada dele não ser o altruísta que o Roberto falou
até diferencia ele dos outros heróis. Porque, porra, todo herói é herói por ser altruísta. Você vê quem não é altruísta, os anti-heróis. O Batman é aquele cara que... Gladiador dourado. Não, o Batman é aquele cara que tá no... Ele tá nessa linha tênue dos não altruístas, mas que também é um super-herói, sabe? Ele não faz isso por egoísmo, ele não faz... Não, ele faz isso por uma missão. Sim. Ele faz isso por uma... É muito mais uma questão... É muito mais uma questão psicológica dele do que um altruísmo ou por uma bondade dele. Mas ele tem Eu o lado tava dele pensando. de antes de ser Batman também, né? Tipo, como a gente falou, um bom exemplo é o ano 1, em que ele tem aquela, porra, será que eu vou morrer? Porque ele se sente inútil de não conseguir cumprir a promessa pros pais, de não conseguir causar medo em Gotham e ter aquela cena do morcego, mas no mesmo Batman ano 1, ele larga uma perseguição de bandidos pra salvar uma criança. Então existe uma prioridade pra ele. Ele salva o gatinho. Ele salva o gatinho. Também. Salvar gatinho. Se o cara não é altruísta salvando o gato, meu amigo. Que mundo você vive, Branco? Que mundo cinza é esse? Que o Dória botou por cima? Não, mas duas coisas. Duas coisas. Primeiro, isso faz parte da promessa dele. Segundo, é também um pouco do que o Bud falou. A promessa dele não é feita por um ato altruísta. Ele desenvolve o lado altruísta sendo super-herói. Você faz uma promessa, mas quando você vai a campo, você vê que a história é diferente. Mas eu acho que o impulso inicial dele não é um impulso altruísta, é o impulso do juramento Flash. que ele fez. Era uma vingança que ele queria, na verdade. É, a pegada dele é bem vingança, por isso que eu até comparei com o Justiceiro. Acho. Não esqueça que nas primeiras histórias ele matava. É, e ainda falava que, tipo, a escória merecia morrer. É. Ah, mas a gente não tá considerando isso, né? A gente vai considerar o Jason Todd pré-crise também, que ele pegou porque ele achou bonitinho e quis criar. Não, mas eu Não, acho porque que a ele ficou mensagem... com dó porque acho o Dick foi responsável por matar os pais dele. É, puta merda. Acho que a mensagem... Eu tô procurando aqui o caminho, o juramento do Batman, que eu não tô lembrando agora do juramento Da noite inteiro. mais clara, da noite mais densa. Na Não, noite não. mais... tem uma história. Na Saiu aqui no Gotham formato mais do escura. Hein? Saiu aqui É numa algum revista número. do Open Prêmio. Vocês lembram disso? Essa do Robin que É, eu a do falei, Robin, é isso aí. é algum número redondo do Legend of Dark Knight. Ou é número 50, número 100, algum número comemorativo. Sim, não, também, mas lembra aquela história do Hugo Strange que saiu no Premium aqui no Brasil? Lembra? Era do Brubaker, eu acho. Que o juramento do Batman é o que faria ele sair da hipnose, aí o Dick fala o juramento e ele acorda. Não. Isso daí Olha que é história. assassino ou fugitivo. É Batman assassino ou fugitivo. Não tem Hugo Strange no Batman Assassino. Não, mas eu não Não. falei que tem Hugo Strange. Eu falei que Não, isso não, mas acontece eu- ali. O Carlos tá cagando tudo agora. Fala direito. Aquela história do Hugo Strange, não tô falando de assassino, não tô falando de... É uma história do Hugo Strange que o Batman se hipnotiza pra esquecer que é o Batman, e ele fica sendo só o playboy. Ah, é. Quando o Hugo fecha o prédio da Wayne Enterprise. Isso. Aí o tal. Dick fica maluco que o Batman não lembra quem ele é, aí ele fala, como você não lembra quem é? E aí repete o juramento pra ele. E aí o Batman acorda do transe dele. É, E eu ele lembro fala, exatamente "Sabia que isso tava acontecendo ou em assassino ou fugitivo. Não, era no Hugo mesmo, Não. que era pra convencer o Hugo que o Bruce não é o Batman. Você vai lembrar dessa história, André. Aquela história que o Batman finalmente adota o Dick. Sim, É. não era ali? Não. Não, é nessa história do Hugo Strange. E é num dos últimos números das Premium. Lá pros Sim. 3 últimos números. Final. Esses ainda não tô aqui em casa, eu não trouxe pra cá. Senão pegava pra ver. Mas lá eles falam. Mas eu tracei uma linha aqui que eu acho que faz um certo sentido sobre esse negócio do suicida, ó. Ele sempre repete que quando. Na noite que os pais dele morreram e ele fez o juramento, o Bruce Wayne morreu e nasceu o Batman. É uma coisa que o Batman vive falando. Sim. Então você pode considerar que, assim, porque ele não fala que ele é suicida, né? Vocês falaram, ele fala que o Batman é o suicídio. Então, assim, ele tentou se matar, acabou não se matando e decidiu ser o Batman. E aí o Bruce Wayne morreu. Então pode ser que, assim, na forma dele ver, ele ter criado o Batman foi uma forma de suicidar o Bruce Wayne, entendeu? E aí ele foi indo nisso, ele dedicou os anos seguintes a treinar. Tudo isso era parte do suicídio dele, de Bruce Wayne deixou de existir, agora ele é o Batman. E aí, quando no ano 1 ele sai uma vez, ele ainda não tinha definido que ia ser o Batman, né? Ele não tinha decidido o negócio do morcego. Mas na noite que ele sai pela primeira vez, fantasiado pra lutar contra o crime, e é um fracasso e ele quase morre, antes dele achar um caminho pra ele seguir, ele desencana. Ele fala assim, ok,
então vou morrer, né? Porque ele não tem mais o negócio dele lutar contra o crime, então ele vai voltar ao plano anterior, que era o suicídio. Aí entra o morcego e ele fala, opa, achei outro jeito de seguir minha missão. Então ele segue a missão. Mas o lance dele falar, eu sou o suicídio, não é que ele quer se matar, é que o Batman é o suicídio do Bruce Wayne. Faz sentido. Tá? Com coisa mais filosófica do que ele realmente querer se matar. Uma coisa mais metafórica. Ó, isso tem bem mais cara de Grant Morrison que Tom King, hein? Mas não faz sentido essa. Faz porque ele não bastante fala eu sentido. sou o suicida. Ele fala eu sou o suicídio. Sim. Eu, o Batman, sou o suicídio. Não eu, Bruce Wayne, sou o suicida. Uhum, Eu acho que se o Tom King desenvolver pra esse caminho, que é o que eu acho que vai ser, eu acho do caralho. também. Vocês concordam com isso, Branca? Eu acho que faz muito sentido mesmo. Até tem. Eu não sei, eu tô tentando lembrar aqui qual é a edição que ele tá tendo um flashback. E daí tem a frase Brucinho morreu. É ego, eu não lembro agora de onde que é. Mas ele fala que o Bruce. Provavelmente seja ego. Eu tô Mas aqui é bem comum eles falarem disso, que o Bruce Wayne morreu e o Batman é outra pessoa, praticamente. O Bruce Wayne morreu quando os pais dele morrem. Sim. Exato. Acho que talvez o que o Tom King tenha mudado é o Bruce Wayne morreu naquele momento que ele corta os pulsos, sente o sangue e percebe o que ele tem que fazer. É, que na verdade eles não falam que eles não falam que o Bruce Wayne morreu quando os pais morreram, eles falam que ele morreu na noite da promessa, sempre é isso. Quando ele fez o juramento, o Batman nasceu e o... Acho que talvez o Tom King só tenha mudado a perspectiva do juramento. Ele tenha acabado com esse juramento e transformado o juramento num suicídio, tanto físico quanto simbólico. Pode ser. Não, mas ele mantém o juramento, ele fala que depois da tentativa de suicídio, ele faz o juramento. Ele mantém, ele que fala do juramento? Eu não lembro Sim. disso. Que eu me lembre, sim. Deixa eu até olhar aqui de novo. Dá uma olhada. Não lembro dele falar do juramento. Eu ia falar, eu tô procurando Batman Ego, eu escrevi Batman Lego. Batman Lego. O Agora melhor me Batman de todos. Me empolguei com o filme aqui agora. Aliás, o Batman Lego tem um bom questionamento. É o Batman que vive no porão do Bruce Wayne ou o Bruce Wayne que vive no sótão do Batman? Ó, aqui, ó. Achei. Ele fala que ele tentou se matar, aí ele tava de joelhos com a mão junta, com o sangue da lâmina, tipo, entre as mãos. E ele rezou, aí ele não teve nenhuma resposta. Uhum. Aí ele ficou tudo tal, aí ele entendeu finalmente. A lâmina caiu, e aí ele falou: minha vida não é mais a minha vida. E aí ele sussurrou o juramento. Eu acho que é isso mesmo, ele, tipo, a vida dele não deixou de existir, ele fez o juramento que fez ele ser o Batman, ele não era mais o Bruce Wayne, ele se suicidou. Ó, eu lembrei do episódio da Liga da Justiça, agora eu não lembro se é a Sem Limites ou se era a normal. Que é quando os personagens eles todos viram crianças. E aí, tipo, o Batman ele é o único que continua sério, né? Uhum. Aí no final até a Mulher Maravilha fala com ele: você foi o único que não, né, que ficou sério o tempo inteiro, não sei o que. Ele nunca foi criança. É que eu deixei de ser criança aos 8 anos de idade. Uhum. Mas ó, vou até ler a página que ele fala aqui. Logo depois dele falar que ele fez a promessa, aí ele fala assim: então é isso, as orelhas, o cinto, a gárgula, não é engraçado. É a opção de uma criança, a opção de morrer. Eu sou o Batman, eu sou o suicídio. Eu acho que é isso mesmo. Então, o Tom King, na verdade, ele só adicionou uma orelha lá, um prequel pro juramento. Ele só adicionou o que levou o Batman. O que levou o Batman a se tocar que tinha que fazer o juramento. Mas ele não mudou nada no personagem. Ele só adicionou isso. Deu um pouquinho mais. Ele dramatizou um pouco mais o momento do juramento, que sempre era uma coisa um pouco mística, um pouco. Então ele fez o juramento e mostrava ele com uma vela fazendo o juramento. Mas no fundo sempre foi isso que você falou. É o Batman, no momento do juramento, ele mata o Bruce e se torna o Batman. O Batman é o suicídio do Bruce. A partir do momento que ele virou o Batman, ele se matou. Sim. Vamos ver se é isso que vai ser trabalhado mesmo, né? Tomara que sim. Eu acho que isso, inclusive, vendo por esse ponto, faz até mais sentido o Tom King ter achado que não ia ter uma reação tão grande. Acho que ele deve ter pensado que a galera ia interpretar desse jeito logo de cara, e não que ele era suicida. Não sei, eu acho que foi draminha aí. Pode ser. Ou de repente foi com as pessoas que só viram o título e não leram a história, né, também. Não, você coloca uma criança... Foi Miguel. Eu não esperava que eu escrevi e desse tanta repercussão. Vai se foder, Tom King. Coloca uma criança com uma lâmina cortando... Uma criança de 8 anos com uma lâmina cortando os pulsos. Não achei que era polêmica. Mas então acho que tá todo mundo de acordo. Não é que o Batman tá procurando a morte, é que ele considera que ele morreu naquela noite e o Batman é o suicídio dele. E aí, obviamente, como bom herói que ele é e tudo mais,
vezes ele morreria pela causa dele. E ele também tem um desapego maior pela vida por não ter nada a que se apegar. Sim, ele não tem uma vida, né? É, o Batman. ele não tem uma vida a se apegar, então isso cria um desapego muito maior nele do que nos outros heróis. Justo. Mas manda pra DC agora, vai, manda pro Snyder. Vou mandar pra ele. Mandar pro Tom Não, King. pro Snyder não. Vou mandar pro Tom King. Ô, King, eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, não é isso aí que você acha, não. Manda no podcast pra ele. Vou mandar. Então, vocês querem fazer alguma consideração final sobre o assunto? Então, acho que não é nenhuma consideração final, porque a gente falou, beleza, todo o que é, tipo, do Batman Suicida, o que a gente pensa sobre isso, mas a gente não falou o enredo da história, basicamente, né? Como que ela se inicia, acho que a gente poderia falar sobre isso. Então é o seguinte, chega num ponto nas histórias do Tom King que o Batman precisa recrutar alguns vilões pra ajudar ele numa missão. Então é aí que a gente descobre que a Mulher Gato tá presa no Arkham, ela assassinou 200 e poucas pessoas, 37. 237, e ela já tá condenada à morte por injeção letal. Só que aí o Batman tenta dar um acordo lá pra ela cooperar, e durante a história a gente vê que o King começa a traçar os paralelos entre os dois. O Batman não acredita que ela causou essas mortes, só que ao mesmo tempo ele enxerga a dor dela, da infância dela, tudo, e ele fala que ela é a única pessoa que entende ele, que é suicida como ele também. Sim, eles ficam trocando cartas, né? Bem legal. É, enquanto ela tá no Arkham. É legal, né? Porque parece que entra carta sem ninguém ler num lugar desse. É, né? São essas cartas em off que aparecem nos quadrinhos. Mas é o Batman. Quem tá escrevendo, em que momento a pessoa vai receber, né? Não, mas é o que falam várias vezes na história, né? Não é impossível, é o Batman. É, Isso é impossível? Não é impossível, é o Batman. Bem legal. E só pra ficar mais maneiro ainda, ele fica fica escrevendo a carta na cabeça dele, né? Fica os balãozinhos de pensamento. Enquanto o Batman tá socando um exército de vilões com basicamente a força do Bane, né? Um exército do Bane. É, o exército lá de Santa Prisca, né? Da prisão. Exato. É Santa Prisca, né? Bem Santa Prisca. É. Cara, sabe o que eu pensei É um quando eu tava bem lendo esse maneiro, arco? cara. Sim. Santa Prisca. É a prisão de Penhadura. Aí já não é tão bom, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, vocês lembram que a gente comentou no programa do Terra de Ninguém, quando o Batman vai enfrentar o Bane, que tá agindo a mando do Lex Luthor, que ele fala pro Bane, o que você prefere, fazer isso aí pro Lex Luthor ou ser dono de Santa Prisca? aham. Ele fala, pensando por esse lado, eu tô partindo amanhã. E ninguém nunca mais falou disso. Isso é E aí quando verdade. chega nesse arco aqui, ele é tipo dono. Mas antes disso, no arco do Azrael, ele também já chega a ser dono de Santa Prisca por um tempinho. Então bacana eles explorarem isso. Também acho. Mas é isso aí. É interessante Fazer- que ele vai com. Ele recruta, né? 4 outras pessoas, né? Que a Mulher Gato tá inclusa nisso. O outro é o Ventríloco. E o Errou, É isso, Pierrot, Columbina e Columbina Tigre de Bronze. E o Tigre de Bronze. E eles vão pra lá, invadir o negócio. Tipo, aquilo que a gente até comentou em off. Tipo, é o Batman fazendo um esquadrão suicida. Aham. Inclusive, E acho isso que até o motivo do nome do arco não ter caído a ficha em todo mundo. Exatamente. Nossa, é verdade. Não, mas isso foi uma coisa que se falou bastante. Que, tipo, o arco chama I Am Suicide, né? Tipo, eu sou suicídio. É porque ele montou o E aí- primeiro Esquadrão Suicida, né? Foi junto com a Amanda Waller, inclusive. Então. Sim. Sim, bem legal. Bem legal. Recomendo a todos quando. Deve sair o quê? Qual que é o delay que tá tendo agora da Panini, mais ou menos? O Rebirth acho que vai começar aqui em março, se eu não me engano. Vai sair daqui um ano aqui, essa parte, mais ou menos. Um pouco antes. Por aí. Mas o comecinho vai sair já em março, abril. Então, recomendo quando começar a sair aqui. Lê toda a parte do Tom King que vale a pena. Isso, tá muito bom. Eu Vale. recomendo. Recomendo. Panini, pode pagar, gente. E agora uma falha enorme. Por que caralho a Mulher Gato tá no arco? Ela foi transferida. Ele Tava em fala que Blackgate e ela foi transferida. Ela não é louca. ela é vilã do Batman. Todo vilão do Batman tem que estar em
Ah, mas até Claro. aí o Tigre de Bronze também tava. O Tigre de Bronze tem a história de que todo mundo acha que ele é louco porque ele fica falando da Liga dos Assassinos, de trabalhar pro governo e Ah, é ninguém verdade. acredita. Verdade. Porra, a mulher teoricamente matou 260 e poucas pessoas. Se ela não é louca, não sei o que ela é, né? A Holly, no final do arco, tá loucaça. Nossa, doidona. Eu acho que eles falam, pô, alguém que matou 260 e poucas pessoas tem que ser louco. E se Taca no veste ar. de gato por aí. O né? Justiceiro, quando vai preso, vai pra Ilha Raika. É que lá não Mata tem bastante. Arkham, Tem a Ravencroft. mas não é Arkham. É, o plágio. Mas vamos lá, Então vamos é. fechar então com os jabás. Vamos começar pelo Vicente, que é os maiores jabás de todos. Começando com o Mundo Comics, por enquanto tá só com a página no Facebook, é facebook.com/site Mundo Comics. Tem também o HQcia, também no Facebook, /programa HQcia. E nas bancas com as revistas da Editora Europa, Mundo dos Super-Heróis, Você Nerd, Coleção Mundo Nerd e tudo mais que a Editora Europa quiser que eu escreva. Maravilha. Roberto, seu jabá? Então, pra quem gosta de ouvir a gente falando besteira aqui, também tô no canal da Hora Suave, youtube.com/Hora Suave, que também tem a página no Facebook, facebook.com/Hora Suave. Eu tenho uma coluna que eu postei uma vez no Mansão Wayne, mas eu juro que eu vou voltar. Que é só fazendo review de arcos do Batman. E também escrevo de vez em quando pro Iluminerds, né? Mas bora isso, enfim. Vai no Hora Suave que é melhor, né? Porra, já tem pouca gente vendo essa merda. Precisa de mais gente vendo isso. Mas fala aí o nome da sua coluna, pô. É Gazeta de Gotham. Achei que ele não lembrava. Ele inventou Vai alguma ter, coisa. vai ter link no post. Mas vai voltar em 2017 com tudo. Com tudo. Branca, Ainda em 2017. algum jabá aí pra fazer algum projeto? Ah, eu não tenho muito. Eu tenho uma coluna no meu Mansão Wayne, que é o Bruce Wayne contra o Mundo, que é muito bacana. Eu tenho uma banda, que é o Seu Wilson, que não é muito bacana, mas é massa. Você pode. É legal. É legal, né? Você pode procurar no Bacaninha. Facebook, a gente, pra ficar sabendo de show ou das nossas músicas, dos nossos paranauês. E é isso, cara. Eu tenho um cachorro, ele tá no meu colo agora, ele é muito fofinho, o nome dele é Tyler. E segue meu Instagram pra saber mais sobre ele. Isso aí. Meu Branca Instagram Tyler. é Branca Tyler. André, algum recadinho? Nossa, André! calma. Pelo amor de Deus, eu quero. Caralho, André. Tira o caps lock aí, Jota. Desculpa, gente, vou fazer de novo. André, algum recadinho aí pra galera? Faz de novo, cara. André, algum Zé. recadinho Ô, aí? caralho, peraí. Não, mantém gritando, mantém tudo isso. Tem que manter. Mantém a parte constrangedora. Vai, André, só fala, cara. Mantém. Vai, André, algum recadinho aí pra galera? Então, vocês sabem, né? Acessem o nosso Facebook, que é o facebook.com/Mansão Wayne Podcast. Nós temos posts diários lá, 3 posts por dia, normalmente, 2 às vezes, depende do nosso humor. É bastante conteúdo bacana. Temos também o nosso Twitter, né? Mansão_Wayne, que a gente posta bastante coisa também. E também o nosso site, né, não, Carlos? Isso aí, mansãoN.com.br. Lá no site você pode ver todos os podcasts passados, inclusive esse mesmo, se você quiser ouvir novamente. Tem muita gente que gosta de ouvir mais de uma vez. Lá tem as colunas da galera, as colunas que o Branca já falou da coluna dele, o Vicente tem uma coluna dele, não falou. O Roberto tem, todo mundo tem uma coluna lá, cara. Até é coração de mãe as nossas colunas. Então, cara, acessa lá que tem bastante coisa bacana, bastante conteúdo. Tem quadrinhos que eu faço com o Samuel Ságio. A gente tá começando a fazer alguns vídeos também. Futuramente a gente vai ter novidade nessa área, mas acessa lá que vale a pena. Toda semana tem 1 ou 2 atualizações, pelo menos. E é isso aí. Ó. Então, daqui a 2 semanas a gente tá de volta com mais um podcast Mansão Wayne. Falou! A gente não se matar até lá. Se a gente não for pro suicídio. Falou! Nossa, achei que você ia dar a risada do Coringa. Você fez... Zacarias. Risada do Coringa, todo mundo imagina o Mark Hamill, assim, né? Putz, César. Até, mano. Gravar os dois, então. Grava um e depois o outro. Já. Bom, começando com o... Não consegui, foi mal. Sobre Gravar um o Jabá. depois o outro.
Ué, vai que não pode Não gravar consegue, né, Moisés? Deixa eu mutar aqui, velho. Caralho, deu bobol agora em todo mundo.